Sejam bem-vindos ao Estado da União com Stefan Grobe em Bruxelas. Após um pesadelo que foi 2020, esperava-se que o ano novo trouxesse mais calma e estabilidade. Por exemplo, campanhas de vacinação sem problemas ou relaxamento dos confinamentos. Não tem sido bem assim. Em Itália, um pequeno partido da coligação governamental desencadeou uma crise política por causa do plano para gastar os cerca de 200 mil milhões de euros do Fundo da União Europeia para combater a pandemia. Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro e líder do partido Itália Viva, acusou o primeiro-ministro Giuseppe Conte de tomar decisões unilaterais. Os ministros do Itália Viva deixaram o governo e Renzi acusou Conte de dirigir o país com decretos antidemocráticos. Aqueles que querem parar a máquina democrática em nome da pandemia não estão a travar a pandemia, estão a travar a liberdade. Não estão a travar o vírus, estão a travar a política. Não estão a travar o contágio, estão a travar a democracia. Por falar em crise, nos Estados Unidos, a turbulência política após o violento ataque ao Capitólio por uma multidão pró-Trump atingiu um novo pico. Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a ser alvo 2 vezes de um processo de destituição. A maioria na Câmara dos Representantes, com membros dos 2 partidos, votou a favor do processo, acusando Trump de incitar uma insurreição violenta a poucos dias de abandonar o cargo. Hoje, de forma bipartidária, a Câmara demonstrou que ninguém está acima da lei, nem mesmo o Presidente dos Estados Unidos. O comportamento de Trump também causou fortes reações na Europa. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jan Asselborn, apelidou Trump de criminoso que deve ser levado a tribunal. Ao dar-se conta do incómodo europeu, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, cancelou a viagem à Bélgica e ao Luxemburgo no último minuto. Pompeo é um dos aliados mais ferrenhos de Trump no governo de Washington e está determinado a executar a agenda sob o lema "Os Estados Unidos em primeiro lugar" até ao fim, mesmo que isso mine o terreno da política externa para o próximo governo de Joe Biden. Junta-se a mim Ishahan Taror, analista de política externa do jornal Washington Post. Seja bem-vindo ao programa. Normalmente, um governo norte-americano com apenas alguns dias para terminar o mandato não deveria levar a cabo muita atividade na política externa. Mas não é o caso de Donald Trump e de Mike Pompeo. Num artigo de opinião, o senhor acusou-os de vandalismo diplomático. Diga-nos o que se está a passar. Vimos o secretário de Estado Pompeo levar a cabo uma avalanche de atividades, tendo o Departamento de Estado feito uma série de ações significativas. Classificaram os úteis do Iêmen da organização terrorista, voltaram a colocar Cuba na lista de Estados que patrocinam o terrorismo, fizeram algumas declarações e ações bastante provocadoras sobre Taiwan e assim por diante. O que fizeram essencialmente foi colocar uma espécie de minas terrestres políticas que o governo de Joe Biden terá de manobrar quando estabelecer a sua própria agenda no futuro. Mas é algo importante neste momento. Joe Biden não pode reverter tudo imediatamente. Não, Biden não pode reverter imediatamente o curso de algumas dessas decisões. As classificações feitas pelo Departamento de Estado podem ser revistas ou anuladas, mas todas exigem um certo grau de ação processual para o efetuar. Por exemplo, em particular no caso dos Houthis, no Iêmen, a decisão é realmente complicada do ponto de vista dos esforços das organizações humanitárias que ajudam este país devastado pela fome e por doenças. Noutras frentes, essencialmente, veremos que os esforços de Biden para voltar atrás nessas decisões terão custos políticos para Washington. A maioria dos líderes na Europa e noutras regiões estão aliviados por Biden tomar posse na próxima semana. Mas existe um legado duradouro da política externa de Donald Trump? Essa é uma boa pergunta porque a política externa de Trump tem sido muito dispersa, perturbadora, muitas vezes revelando falta de efetiva estratégia, como foi o caso das guerras comerciais e de tweets furiosos, que por vezes é difícil perceber qual era o objetivo final.
Biden promete restaurar a liderança norte-americana no cenário mundial. Mas os eventos das últimas semanas, o facto de tantos funcionários e políticos republicanos manterem o apoio a Trump e o facto de muitos milhões de norte-americanos apoiarem uma espécie de subversão das normas democráticas, dá aos líderes europeus bons motivos para desconfiarem do que se vai passar nos Estados Unidos, dada a volatilidade existente em Washington. Qual será a primeira prioridade da política externa de Joe Biden a partir da próxima quarta-feira? Penso que o grande projeto para Biden terá que ser as alterações climáticas. Nos últimos 5 anos, com a campanha de Trump, seguida de 4 anos de mandato, houve um recuo enorme dos Estados Unidos na liderança da política de ação climática. No que diz respeito a um legado, algo com o qual Biden se preocupa, o presidente tentará galvanizar as pessoas novamente sobre a necessidade de ação climática e tornará os Estados Unidos uma parte central desse processo. Ishan Tharoor, analista de política externa no jornal Washington Post, muito obrigado. Joe Biden está a enfrentar enormes desafios e deverá precisar de toda a ajuda que puder obter. Ajuda como a dos aldeões no oeste da Bulgária que foram para as ruas afastar os maus espíritos. É uma antiga tradição ortodoxa de Ano Novo, na qual se dança ao som de tambores e de chocalhos de cobre à volta das fogueiras. As autoridades de saúde permitiram que os moradores levassem a cabo a tradição apesar da pandemia. Afinal, a festa folclórica visa pedir dias melhores. Um participante disse que 2021 seja maravilhoso para todos. Tenho a certeza que Joe Biden concorda totalmente. Termina aqui esta edição com Stefan Grobe. Obrigado por terem assistido. Tenham uma boa semana.